Olá, boa noite a todos e a todas. Nós estamos aqui hoje para mais um bate-papo e o tema do nosso bate-papo hoje vai ser a inclusão de pessoas com deficiência auditiva e surdez, né? Nesse momento de pandemia em que muitos de nós estamos com aulas remotas, nós precisamos discutir a questão da acessibilidade, né? A acessibilidade ela já é algo muito importante a ser discutido no contexto das escolas e da sociedade em geral, de forma que a gente possa promover a inclusão das pessoas, mas nesse momento de pandemia, falar de acessibilidade se torna ainda mais importante, porque a gente já vê uma série de negação de direitos, né, para essas pessoas. Doutor em Educação pela Universidade de Brasília, atuou em vários programas de formação de professores, de gestão, né? Ela é membro e moderadora do curso de pesquisa em Memórias Vivas. Oi. Oi, estou aqui lendo um pouquinho do seu currículo extenso, estou escolhendo alguns pontinhos para contar Não sobre lê, você. não lê isso não, moça, larga isso pra lá. Aí, então, ela desenvolve pesquisas em educação, psicanálise e formação de professores. Inclusive, o foco na formação de professores é algo muito importante aqui, desse momento atual que a gente... O objetivo que a gente tem com essas lives, né? Tanto das nossas alunas da Estácio, que você, por um grande período, colaborou muito grandemente com o nosso curso, psicopedagogia também, quanto para as colegas da rede de ensino público aqui do DF, privada, e assim a gente também tem um alcance maior em termos de outros estados. Hoje ela trabalha com palestras, faz formação de professores, ministra cursos de formação docente, educação especial e educação inclusiva. É professora do Centro Universitário da Faculdade de Guanambi, onde está na coordenação também nos cursos de educação de pós-graduação, Lato Sensu, e na coordenação institucional de cultura. Sem falar que a Adriana é uma pessoa muito sensível, né? Porque há coisas que o Lattes não nos revela. Sensível em diferentes dimensões, né? Especialmente naquela que toca a discussão sobre a inclusão, sobre a acessibilidade. Ela tem importantes contribuições teóricas e também práticas para trazer para a gente. Foi por isso que eu hoje pensei na professora Adriana para ter esse bate-papo, né? Que a gente possa dar continuidade a esse momento de discussão acerca da acessibilidade, mas pensar de modo mais sensível a acessibilidade à comunidade surda e de forma mais específica ainda nesse momento de pandemia. E aí a gente já começa escancarando, né, as dificuldades sobre acessibilidade, porque a gente passou a semana toda eu aqui tentando estudar, me aprofundar nas ferramentas que a gente pudesse colocar um intérprete, porque isso é acessibilidade. E do meu espaço profissional, onde a gente está produzindo cursos de formação docente, né? A gente tem discutido muito sobre essa questão da acessibilidade. E uma das coisas que a gente percebe é carência de intérpretes, as dificuldades com o uso das tecnologias para que a gente possa trazer os intérpretes. Por isso, hoje eu não consegui, já peço desculpas à comunidade surda, mas já é um passo que a gente está tentando dar, né? De fazer esse estudo das plataformas e das ferramentas para que muito em breve eu consiga fazer. E aí é claro que não vai ser pelo Instagram, a gente vai ter que transportar isso para o YouTube, mas é uma preocupação nossa, mas que nesse momento desvela, escancara as dificuldades que todos nós temos com a questão da acessibilidade, né? É um ponto muito focal, mas também muito importante. E aí eu já começo fazendo o meu pedido de desculpas à comunidade surda que possa estar aqui acompanhando a gente nesse momento de debate. Então, Dri, seja muito bem-vinda e eu vou deixar a palavra com você para escutar você, porque eu estou com muita saudade de escutar você com suas Ai, colaborações. meu Deus. Primeiro, boa noite. Eu queria muito agradecer. Tá bom aí o som? Ah, tá ótimo. Queria muito agradecer ao convite. Eu fiquei assim extremamente emocionada depois de tanto tempo a gente se encontrar, né?
Em plena pandemia, eu falo que essa pandemia ela está trazendo muitos bônus para a nossa vida, né? Porque ela está promovendo encontros, principalmente com pessoas especiais que a gente não via há muito tempo, né? Como Inclusive a D, você. né? A D tá aí, Inclusive, dando um oi. exatamente. Outro dia eu estava acompanhando a live dela, do Marcelo, que foi muito legal também. Beijo, Dê. Estou vendo aqui muita gente entrando aqui também conhecida e eu fico muito feliz de estar acompanhando vocês, mesmo de longe. Nós construímos uma relação de amizade muito bonita em Brasília. Brasília é uma cidade que mora no meu coração. Eu falo que é a minha segunda casa, porque eu fui para aí, quando eu fui para aí eu não conhecia ninguém e acabei conhecendo muita gente, formando, construindo, né, laços de amizade durante os anos que eu passei aí, 10 anos no total, e foi muito bom, só me trouxe coisas boas e foi maravilhoso. Eu estou emocionada duplamente, primeiro por estar aqui com você, que é uma amiga querida, colega que eu admiro demais. Deu saudade dos tempos em que nós tínhamos todas aquelas discussões presenciais e também fazíamos encontros não pedagógicos, né? Muito bom. Mas e também emocionado por conta da possibilidade de falar sobre esse tema, que é um tema para mim muito caro e sobre o qual me dá um prazer enorme, especialmente nesse tempo que a gente está vivendo, que é um momento histórico no nosso país de muitas mudanças e a maioria delas, do ponto de vista educacional, mudanças que estão ocorrendo para pior, né? Infelizmente. E a gente não pode deixar de falar disso. Então eu fico muito feliz por ter essa oportunidade, sobretudo de falar daquilo que me acompanha desde 1998, que essa temática é uma temática que faz parte da minha vida, né? Da minha formação. Então, falar de inclusão, falar de acessibilidade, falar especialmente da comunidade surda, para mim é um prazer imenso. Então, eu queria te agradecer muito pelo convite, já de antemão, antes que chegue no final eu não consiga agradecer. Dar um oi para todo mundo de Brasília, sintam-se beijados, abraçados, estou morrendo de saudade de todo mundo. E agradecer também as pessoas daqui e de Salvador, que eu estou vendo aqui, que estão acompanhando pelos nomes que estão passando, né? A gente vai viajando nessa vida e vai fazendo laços, né? Muito bem, eu pensei assim, em algumas coisas, mas eu queria um bate-papo, né? Acho que é importante também que as pessoas interajam e possam falar um pouco daquilo que as angustia também, que eu acho que isso é importante, né, Ellen? A gente construir esse diálogo com quem está do outro lado. Me incomoda um pouco ficar falando, sem ouvir o outro. Você sabe disso. Então, eu vou falar um pouco no início mais da inclusão sobre um aspecto mais amplo, só para a gente se situar do ponto de vista de onde nós estamos pisando mesmo, né? Eu gosto sempre de fazer uma introdução assim daquilo que está nos sustentando, alicerçando nesse momento, e depois a gente entra especificamente no âmbito da surdez. Antes eu acho que esse aspecto histórico é importante, saber como foi que eu me interessei em estudar a língua de sinais, conviver com a comunidade surda, me interessar por essa temática. Quando eu ainda estava saindo da faculdade, antes de sair da faculdade, eu fiz um estágio no Centro de Educação Especial da Bahia, e lá havia muitos estudantes com deficiências múltiplas, né? Em cada sala a gente tinha um tipo de deficiência diferente. E vários tipos de deficiência me encantaram. Naquele momento eu comecei a perceber que eu iria estudar naquela área. Não sabia ainda qual exatamente o espaço, mas é que eu iria estudar naquela área. Então, não tinha um dia que eu saísse de lá que eu não saísse emocionada, sabe? Por conta do aprendizado diário. E foi um tempo em que eu fiz, foi mais ou menos um ano de trabalho,
voluntário, aquele trabalho que às vezes nossos alunos, né, falam assim, ah, professora, eu vou fazer esse estágio, não estou ganhando nada. Como que não está ganhando, né? O que a gente ganha de conhecimento nesses momentos não tem dinheiro que pague. E a gente leva isso para a vida toda, né? E foi o que aconteceu. Logo depois, eu tive uma atividade de disciplina em classe de uma professora que na época a gente não falava em ensino de Libras, muito em inclusão, nada disso. A gente falava mais em integração, né? E era muito pouco, se falava muito pouco. No Brasil ainda se falava muito pouco, quase nada. E trazer o surdo para dentro da escola regular, então, nem pensar, né? E eu comecei a me interessar, a fazer algumas leituras. E eu fiz um concurso para a Secretaria do Estado da Bahia e fui trabalhar numa escola que era uma referência em inclusão. Justamente porque eu queria me enveredar por essa área. E aí vem os encontros, né, da história da vida, que são muito engraçados. Eu tive uma surpresa não muito agradável, né? Do ponto de vista pedagógico, não é muito agradável. Do ponto de vista de vida, foi a melhor coisa que me aconteceu. Mas, do ponto de vista pedagógico, no primeiro dia de aula, Ellen, eu me deparei com uma turma de 23 alunos, ou 27 alunos surdos. Era a antiga quinta série, né, do ensino fundamental. A gente não tinha passado por essa transição para um ensino fundamental de 9 anos. Tô velha, viu, gente? Não faz as contas, não. Faz não, mas aí... coração. Pois é. E aí, a gente entra nessas salas, entrei na sala, né, e eu ia ensinar inglês, porque estava faltando professor de inglês. Aquela coisa da escola pública que a gente vive há séculos, né? Falta o professor, e aí vai em busca do professor que tem conhecimento da área ou que pode fazer algum tipo de trabalho ali. Enfim, eu já tinha feito curso de inglês antes, na minha vida particular, não acadêmica. E aí fui dar aula de inglês na quinta série, antiga quinta série. E aí, chego na sala, começo lá falando inglês, para ver se os meninos, né, se interessavam, usando umas dinâmicas e tudo. Quando eu percebo, falo assim, nossa, esses meninos aqui não estão me entendendo, não estão entendendo nada. E eles começaram a se comunicar em língua de sinais. E eu sabia, até essa época, no máximo, o alfabeto da Xuxa, sabe? O alfabeto da Xuxa, a de amor, bem de baixinho, era só o alfabeto da Xuxa. E aí eu falei, não, gente, não tem condição. Como é que eu vou ensinar uma terceira língua, né? Que seria o inglês para eles, se eles não sabem nem o português. E eu não tenho nenhum meio de comunicação, né? Nenhum meio de comunicação eu tinha com eles. Então foi por causa deste acontecimento que eu me enveredei mais ainda por essa área. Eu falei, não é possível, eu tenho que criar uma forma de comunicação, pelo menos para eu conseguir fazer o que eu tenho que fazer aqui, que é fazer com que eles aprendam alguma coisa de inglês, né? E aí eu percebi que havia vários problemas na escola, como a gente percebe hoje que há vários problemas. Então a gente tem, eu tinha lá, e isso ocorre na escola até hoje. Então eu falo que a gente não vive, e aí já estou indo lá adiante, daqui a pouco eu volto, a gente não vive um processo de inclusão escolar ainda, né? A gente ainda está engatinhando, a gente não consegue ainda fazer uma inclusão plena, tal como a gente gostaria. Nós estamos aprendendo ainda a fazer isso, porque a escola que a gente tem hoje foi construída em cima de parâmetros extremamente excludentes, inclusive no que se refere à nossa própria formação, a formação do professor. Então, a gente tem que desconstruir esses elementos formativos excludentes que nos fazem pensar de uma forma excludente para então reconstruir um processo de inclusão escolar de fato, né? Porque hoje, infelizmente, a gente não tem ainda. Pois bem, então lá acontecia o quê? Eu tinha alunos que não estavam alfabetizados direito ainda, alunos ouvintes, alunos surdos que não sabiam língua de sinais, só sabiam os sinais primitivos, cujo sinal é esse aqui. Vamos aproveitar para aprender, né? Alguns sinais na live. Então, eles sabiam o que a gente chama de sinais primitivos, que é esse sinal aqui na Bahia, é esse sinal, né?
provavelmente aí em Brasília também é, se eu não me engano. E aí, aí depois tinha também, além dos meninos que não sabiam livros, tinha aqueles que sabiam um pouco de língua de sinais, ainda estavam se alfabetizando. E tinha uma menina que foi a salvadora da lavoura, que é minha amiga até hoje, Deise, o nome dela, é minha amiga, espero que ela apareça por aqui. Vai ficar brava com a gente, né? Porque não tem legenda, mas ela é minha amiga até hoje. Foi ela que me ajudou, porque ela sabia fazer leitura labial. Ela participou de uma formação, de uma educação ainda muito oralista, que privilegiava a leitura labial. E aí, o que acontece? Ele tá falando de Falk aqui, né? Que Falk tinha que estar aqui. Falk é outro grande amigo, sou apaixonada por ele. Nossa, tô morrendo de saudade de todo mundo aí. Bom, e aí lá na sala, então tinha todo esse cenário, né? Quem sabia Libras, quem não sabia, quem sabia muito, quem não era alfabetizado ainda, enfim, tinha um monte de gente com situações diferentes. Eu falei bem assim, bom, eu tô analfabeta aqui em língua de sinais, eu tenho que tomar uma providência, né? E aprender alguma coisa. Como é que eu vou aprender? A minha estratégia foi essa aluna, porque ela sabia leitura labial. Então, naquela aula especificamente, eu usei muitos gestos, usei ilustrações, desenhos no quadro. E ela fez a leitura labial de algumas coisas e traduziu para esses colegas. No final da aula, eu chamei ela e falei bem assim, olha, me ajuda, por favor, eu preciso aprender essa língua. Não tinha curso ainda oferecido para gente, para nós professores, então não tinha curso particular também. Então, ou a gente se inseria na comunidade surda, ou a gente não aprenderia. E foi isso que eu fiz. Eu acabei me inserindo nessa comunidade. Eu levava essa aluna com mais 1 ou 2 surdos para minha casa durante o período da tarde, fazia lanchinho para eles, para aprender a língua de sinais. E foi assim que eu aprendi. Muito do que eu sei da língua de sinais foi convivendo com os alunos surdos, com a comunidade surda. Depois o Estado começou a oferecer cursos. Como eu ainda estava em estágio probatório, eu não poderia fazer esses cursos, eram oferecidos mais para aqueles professores que já estavam efetivos. E aí eu falei bem assim, mas nem se eu não receber certificado, aí autorizaram, porque, acredite, a escola era uma escola de referência, mas os professores não queriam aprender língua de sinais. Aí eu te pergunto, como é que eles conseguiam ensinar as outras disciplinas, né? É uma coisa para a gente pensar aí, porque isso ainda acontece até hoje nas nossas escolas, tanto públicas quanto privadas, infelizmente. E aí eu acabei fazendo os cursos que foram ofertados, porque as vagas para os colegas efetivos sobraram, porque eles não queriam. Eu fui, não recebi certificado, mas aprendi, que era o que eu queria, né, fazer. Muito bem, fiz vários cursos e acabei aprendendo com eles. Resultado da história, no final do ano eles aprenderam muito mais do que os próprios alunos ouvintes em língua de sinais, o inglês, do que os próprios alunos ouvintes. Por quê? Porque a língua de sinais tem uma estrutura muito parecida com o inglês, né? A estrutura linguística é muito parecida, por exemplo, em relação à ordem das palavras, os marcadores temporais, enfim, tem algumas similaridades que ajudaram os alunos a compreenderem a forma de organização da língua. Bom, e aí depois por conta desse acontecimento, eu acabei me envolvendo com o assunto. E aquela angústia, aquele mal-estar que eu senti naquele processo inclusivo se tornou objeto de estudo no meu mestrado. E depois eu enveredei para a área de formação de professores, também pensando nesse processo de inclusão. Eu penso que para a gente, isso aí só foi uma introdução, né, só para as pessoas entenderem de onde vem essa paixão toda pelo assunto. Você me controla, viu? Que eu falo mais do que a mulher da cobra. Não, controlando. Bom, aí eu acho que é importante a gente falar que hoje, de acordo com o censo de 2010, a gente tem mais de 23% da população brasileira com algum tipo de deficiência. Esse censo foi revisado em 2015, abaixaram um pouco esse percentual, mas esse é um percentual muito grande.
Depois que eles rebaixaram essa quantidade, esse percentual aí, a gente tem cerca de 40 a 45 milhões de pessoas que possuem algum tipo de deficiência ainda, certo? No Brasil. Desses 45 milhões, eu anotei aqui para não esquecer, porque eu não sou muito boa de número, tá? Mais de 60% não tem qualquer instrução, Ellen. Nem entrou na escola, nem teve condição de entrar na escola, por vários motivos. Principalmente porque a escola não está preparada para eles. Né? Nós não estamos preparados para recebê-los. E desses 53% estão fora do mercado de trabalho, justamente porque não tem escolarização formal, né? E muito também porque eles não são considerados capazes, ainda tem essa concepção, né, de que possuir uma deficiência significa ser incapaz. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Uma coisa que eu acho que é importante da gente esclarecer quando se fala de deficiência é a diferença entre deficiência, normalidade, patologia, anormalidade. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes a gente fala de deficiência, as pessoas falam como se fosse uma doença, né? Ah, fulaninho é deficiente, coitadinho dele. Essa síndrome do coitadinho aí não ajuda em nada. A pessoa com deficiência, em geral, ela tem excelentes condições de aprendizagem, a não ser que tenha algum comprometimento cognitivo, e mesmo assim, com as adaptações necessárias, ela vai ter condição de aprender. Do jeito dela, da forma dela, no tempo dela, né? E aquilo que ela é capaz de aprender com aqueles estímulos. O problema é a gente querer normatizar todo mundo, colocar todo mundo dentro da mesma forma. E nós, quando construímos a nossa escola, a instituição escola, historicamente, né, do ponto de vista histórico, a gente construiu essa escola para um modelo ideal de aluno, e um modelo ideal de professor e, consequentemente, uma escola ideal. E a gente vai crescendo, né, com esses ideais aí o tempo inteiro e vai se esquecendo de que a gente tem uma pessoa para além da deficiência. Eu acho que isso é o grande X do processo de inclusão. Tanto do ponto de vista escolar, quanto do ponto de vista social. A gente precisa entender que, para além da deficiência, existe uma pessoa. E que essa pessoa precisa ser enxergada. Então, não adianta a gente chegar na escola e se referir ao aluno como o surdinho da professora de inclusão. Eu sempre questiono os professores, quando eu vou às escolas, e pergunto, se a professora é de inclusão, os outros professores da escola todos são de exclusão? É uma coisa para a gente se perguntar, né? Então, não tem como a gente falar de deficiência como anormalidade, como patologia, porque a deficiência, ela faz parte e é uma forma de expressão, uma forma de ser e estar no mundo, uma forma diferente de ser e estar no mundo. E nós fomos educados, infelizmente, para enxergar no outro apenas aquilo que falta e não aquilo que ele pode, o seu potencial, né? A escola, ela vem construindo esse ideal de perfeição, de completude ao longo de toda a história. Ele quer sempre o aluno nota 10, o aluno que fica caladinho, o aluno que se comporta, o aluno que faz tudo do jeito que o professor imaginou e desejou que ele aprendesse, e não o aluno que cria dificuldade, que cria desafio. E o grande problema da inclusão, nesse sentido, é que o aluno, ele desafia o professor o tempo inteiro. O aluno com deficiência, ele chega para o professor e fala, olha, esse planejamento que você fazia há 10 anos com essa turma, para mim não serve. E agora, o que você vai me apresentar? Né? Então, é como se ele nos colocasse diante de um espelho e mostrasse para a gente todas as nossas fragilidades. Sim. E quando a gente fala do surdo, a mesma coisa. Imagina você conversar com um aluno cujo canal de comunicação está bloqueado. Você não consegue, porque você não tem a língua dele. E aí, aproveitando para fazer a distinção já, né, Ellen, que eu acho que é importante, já que é um momento de bate-papo também conceitual, eu acho que é importante a gente falar isso, não é linguagem de sinais, é língua de sinais, né? Porque a gente tem toda uma estrutura da língua específica
que se baseia em gestos, que se baseia em sinais motores, que se baseia em imagens, que se baseia em configurações de mão, enfim, de demarcadores, que eu posso falar depois sobre eles, mas não é uma linguagem, né? É uma língua, uma estrutura. Tem uma estrutura linguística como o português tem. Então, a gente precisa deixar isso muito claro. Outra coisa que eu acho que é importante aproveitar para deixar claro do ponto de vista conceitual é que não se fala surdo-mudo, apenas Sim. surdo, né? Ou a gente utiliza pessoa com deficiência auditiva, ou a gente utiliza surdo. As pessoas surdas que estão inseridas na comunidade surda, que são usuárias da língua de sinais, gostam de ser chamados de surdos. Isso é um apelo que eles fazem, inclusive, para a sociedade. As pessoas que possuem uma deficiência auditiva, leve, moderada, mas que não são usuárias de língua de sinais, não estão inseridos em nenhuma comunidade surda, ou que adquiriram alguma surdez depois de já crescidas, elas são chamadas de pessoas com deficiência auditiva. Então, há um pouco dessa diferença do ponto de vista tanto da profundidade da perda auditiva, quanto do ponto de vista da identidade, da cultura, da comunhão com a comunidade surda, né, com a cultura surda. Então, um surdo profundo, por exemplo, né, a gente chama de surdo. Com a perda profunda, a gente chama de surdo. Então, nesse primeiro momento, enxergar a primeira pessoa, depois a deficiência. Eu acho que é um grande avanço que a gente pode fazer do ponto de vista da inclusão. Outra coisa é entender que nós todos somos sujeitos humanos, assim como os surdos, né? Os cegos, as pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção, as pessoas com transtornos globais de desenvolvimento, autismos, psicoses, todos somos seres humanos. A gente não pode perder essa dimensão do humano quando a gente fala de inclusão, de acessibilidade. E quando a gente pensa nessa dimensão do humano, a gente tem que pensar sempre em se colocar no lugar do outro, o tempo inteiro. Mas não apenas se colocar no lugar do outro. Permitir que o outro seja quem ele é. E o respeitar como ele é. Então, existe aí também um exercício de alteridade muito grande, certo? Que a gente precisa fazer quando se pensa em inclusão. Eu acho que esse ponto que você chegou agora, ele é muito importante, né? Nesse meu percurso na psicologia escolar, existe uma tendência de olhar para o sujeito com o óculos do rótulo, né? Da condição que ele tem. Então, os professores sempre perguntam, como é que eu vou trabalhar com a criança surda? Como é que eu vou trabalhar com o aluno que tem condição X ou condição Y? E a gente, assim, é claro que determinadas condições vão trazer também determinadas especificidades, tanto para o desenvolvimento e aprendizagem da criança, quanto para a organização do trabalho pedagógico. Mas o que a gente precisa entender é que por trás disso tudo tem esse sujeito, né? E essa para mim, a principal bandeira que eu trabalho sempre nos processos de formação de professores, com as nossas alunas, porque a gente tem que realmente desconstruir esse olhar de pensar o sujeito a partir do seu quadro, né? Ele é uma pessoa. Então, antes de mais nada, esse processo de inclusão, a organização do trabalho pedagógico, pensar as práticas, os recursos que eu vou usar para poder dar acesso e favorecer as condições de permanência desse estudante, o primeiro lugar de olhar é o sujeito, né? E eu queria marcar bem isso que você está falando, porque vai muito ao encontro de toda a discussão da inclusão, mas que é um ponto que a gente ainda tem dificuldade em desconstruir esse lugar, né, paradigmático que você veio falando desde o início. A gente ainda está no momento anterior de pensamento e de práticas, mas a gente precisa evoluir. E um dos passos para essa evolução é essa desconstrução do olhar sobre o aluno, né? Perfeito. Perfeito. E isso passa principalmente por um olhar para nós também, né? Nós precisamos aprender a nos enxergar como profissionais, mas também como pessoas. Nós somos incompletos, nós não vamos dar conta de tudo, nós não temos resposta para tudo, para todas as dúvidas, para todos os desafios. Nós estamos num processo de constituição, de construção. E se a gente não se der conta desse inacabamento,
que é próprio do humano, nós vamos viver numa angústia permanente e adoecedora, né? Nós somos sim seres inacabados, e esse inacabamento, ele é revelado pelo processo de inclusão. Por mais que a gente fuja dele, a escola ela é tão controladora, a escola, a instituição, ela foi, e aí quem lê um pouquinho de Michel Foucault vai entender o que eu estou falando aqui, né? Ela quis o tempo inteiro encher esse ambiente de regras e de limitações e de limites, né? Para que o sujeito ele pudesse entrar naquela caixinha ali de regras. E de repente vem alguém e fala, ó, isso aqui que você criou tá muito bonitinho, mas não serve para mim. E isso faz com que a gente comece a pensar a partir de uma outra perspectiva, a perspectiva da diferença. E se a gente for pensar, o nome do nosso bate-papo aqui, a marca inicial é a marca da diferença, né? É a diferença que nos marca como sujeitos humanos. Então, quando a gente pensa em voltar esse olhar para o inacabamento, em voltar esse olhar para a nossa ausência de capacidade de dominar todos os saberes, porque também tem essa dimensão, né, Ellen, o professor ele foi formado para tudo saber, só que a gente acabou não aprendendo a lidar com o não saber. Isso. Né? Toda vez que a gente está diante do não saber, nós ficamos perdidos. É um desconhecido com o qual nós não temos condição de lidar. E a gente desespera, a gente adoece, a gente é agressivo, a gente ignora. Tem várias saídas aí para esse não saber lidar com o não saber. E o processo de inclusão é justamente um desses não saberes. A gente não sabe ainda como é que vai lidar com cada caso específico, porque nós somos seres singulares. Então, aquilo que eu faço com o aluno X que tem autismo, não vai funcionar com o aluno Y que tem autismo, porque João é diferente de Maria. E o autismo de João é o autismo de João. O autismo de Maria é o autismo de Maria. A surdez, diferente do autismo, é um pouco mais simples, mas mesmo assim existem histórias ali de vida, de formação, de relação com a língua, de alfabetização desses sujeitos surdos, que vão determinar a maneira como ele vai aprender. Então, a singularidade, eu acho que é um outro ponto importante para a gente levantar, né, nesse processo de descobrir que nós somos sujeitos humanos e que o nosso aluno também é um sujeito humano, para a gente pensar que não existe, sabe aquele planeta sabe aquele planeta do Pequeno Príncipe, um planeta especial que ele tinha para ele? Eu faço sempre essa analogia, né? Não existe um planeta especial para a gente ficar lá dentro, ó, só vai entrar aqui quem eu quero. E não existe um planeta especial também para todos os alunos, para cada aluno que a gente tem. O planeta que a gente tem é esse, a escola que a gente tem é essa, a formação que a gente tem é essa. Agora, ou a gente se desconstrói e se reconstrói a partir de uma nova perspectiva de olhar, tanto para nós mesmos, como sujeitos humanos inacabados, e que precisamos aprender coisas novas, precisamos enxergar esse outro aspecto aí da educação, ou a gente vai ficar sofrendo, vai ficar na queixa, né? O tempo inteiro. Então, a relação do ideal com o real, ela precisa encontrar aquilo que Freud chama nos seus escritos do ponto óptimo, né? Do ponto de equilíbrio, que é o ponto que vai fazer com que a gente ande, que a gente não se paralise, que a gente não fique na queixa, que a gente não fique... que a gente tenha um senso de pulsão para a vida, né? De movimento, de fazer coisas que modifiquem. Um outro ponto que eu acho que é importante é a gente falar um pouco sobre o que as famílias sentem, né, quando, e eu acredito que tenha pais e mães também aqui, né, pelo que você me falou, e professores que se relacionam também com essas famílias, o que elas sentem quando elas recebem um filho com surdez, ou com qualquer outro tipo de deficiência. Existe aí um processo de luto também muito construído, né? Muito instalado. Então eu tenho uma relação entre o filho que eu sonhei, o filho que eu idealizei e o filho que eu tenho agora. A primeira coisa é você tentar fazer com que esse filho pareça ser aquilo que ele não é, né? Então você, num primeiro momento, não aceita aquele filho. Assim como você não aceita o aluno que você recebe. Então,
nós ficamos repletos é como se o chão faltasse, né? Para aquela família, para aqueles pais e para o professor também. A relação do luto aí entre o idealizado e o real também acontece na sala de aula, não apenas com a família. Então, e o grande risco disso tudo é a naturalização da deficiência. É isso que eu queria chamar a atenção. Nós não podemos e não devemos cair nesse discurso de que meu filho é surdo, mas ele é normal, entre aspas, né? Meu filho é surdo, mas ele não tem nada. A gente ouve muito isso, tanto de professor, com essa linguagem que eu estou usando aqui, quanto de aluno, quanto de pais. Meu filho é autista, mas meu filho não tem nada. Meu filho é surdo, mas meu filho não tem nada, né? A gente cansa de ouvir isso quando fala com pais ou com professores. Essa naturalização da deficiência faz com que a gente não consiga fazer as adaptações necessárias para essa criança aprender, né? Então, eu não posso cair nesse discurso porque eu vou ser ainda mais excludente. Percebe? Então, se eu falo que ele não tem nada, esse nada vai significar que ele é capaz de aprender como o outro, com as condições do outro. E aí a gente entra em algo que também é muito discutido no âmbito da inclusão, que é o dueto, igualdade e equidade. Eu não posso tratar como igual, porque são diferentes. Então, quando a gente fala de inclusão, nós não estamos falando de igualdade, gente. A gente está falando de equidade. Exatamente. Que nada mais é do que uma igualdade, só que de condições de aprendizado, igualdade de direitos, igualdade de acessibilidade. Aí a gente está falando de inclusão. Mas não é tratar como igual. Nós não vamos tratar como igual nenhum aluno, porque eles não são iguais. Independente de serem surdos ou ouvintes. Eles não são iguais. Eles são diferentes, eles são singulares. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de equidade. Existem várias figurinhas aí na internet, muitas vezes a gente entra, né, e vê o conceito de equidade muito bem representado. Tem uma que é clássica, que tem os banquinhos com tamanhos diferentes e as pessoas com tamanhos diferentes, né? Então, para enxergar o muro do outro lado, que tem depois do muro, você tem que botar os bancos com o tamanho de acordo com o tamanho da pessoa. Isso é equidade. Agora, se você colocar todo mundo num banco do mesmo tamanho, o que é que vai acontecer? E a escola, ela historicamente fez justamente o contrário, né? Ela trabalhou com a perspectiva da igualdade. Tanto que existem várias propagandas construídas em cima disso na internet. Não é verdade? Então, muitas propagandas, vamos tratar todos como iguais, nós somos todos iguais. Nós não somos todos iguais, nós somos diferentes. E é essa diferença que nos marca como humanos, essa diferença que faz com que a gente possa aprender com o outro, faz com que a gente possa ser melhor na relação com o outro. Afinal de contas, nós somos construídos a partir do outro. Se não fosse o outro humano, a gente não seria ninguém, né? Seria, como diria Freud, né, um reles pedaço de carne. Ou Lacan, aliás, um reles pedaço de carne. Eu costumo chamar um saquinho de batata. Isso. Essa discussão que você coloca sobre a igualdade e a equidade, ela pode, inclusive, nos ajudar a pensar por que o acesso à escola não tem sido suficiente, né? Justamente porque a gente está pensando numa situação de igualdade. Mas será que a equidade, né, no atendimento educacional a esse aluno, esse estudante, tem sido oferecido de acordo com a sua necessidade, né? E aí a gente avança nessa discussão porque até pouco tempo atrás a gente falava muito de acesso. Vamos dar acesso ao aluno, vamos colocar ele nas escolas regulares, né? Mas essa discussão já está bem transposta porque a gente já tem esses meninos conosco. Claro é que muitos ainda estão fora, mas a gente precisa dar um passo além e pensar nas condições de permanência. Esses meninos chegaram até nós. E agora, como é que nós vamos promover a equidade para que a gente possa distribuir os banquinhos de acordo com seus tamanhos e, com isso, favorecer a aprendizagem e o desenvolvimento deles, né?
Esse também é um ponto que eu considero extremamente importante nessa discussão sobre acessibilidade, sobre inclusão. Sim. Aí, para isso, a gente precisa trabalhar, e é importante realmente esse ponto, a permanência, ela ainda é um calo, não apenas no processo inclusivo de pessoas com deficiência, como em todos os processos supostamente inclusivos, né? Que a gente tem tanto na escola básica quanto no ensino superior. A gente vê pela própria política de cotas, que é algo que a gente oferece a entrada, mas não oferece condições para permanência. Então, a gente ainda tem muita coisa truncada aí do ponto de vista legal e do ponto de vista de execução de políticas públicas. Então, a gente precisa muito caminho ainda a ser trilhado, muita discussão, muito estudo para sair desse lugar. Do ponto de vista das adaptações curriculares, por exemplo, que é algo que a gente pode fazer na escola para conseguir minimizar essa dificuldade de permanência desse sujeito, porque tem coisas, Ellen, que eu falo assim, tem coisas que são do pedagógico, do escolar, tem coisas que são do ponto de vista das adaptações grandes, que a gente fala de grande porte, que vão fazer parte da escola como um todo, né? Uhum. Mas tem coisas que não são da nossa responsabilidade direta como educadores. Tem coisas que é da nossa responsabilidade como cidadãos, que a gente tem que brigar também do lado de fora da escola, né? Então, em relação às políticas públicas, por exemplo, cobrar aquelas pessoas nas quais nós votamos, né, para que essas políticas sejam feitas, aprovadas e implantadas. Ser um fiscal social mesmo da aplicação de legislação, por exemplo, no âmbito da educação surda, a gente tem a lei de Libras, a regulamentação dessa lei, a legislação que regulamenta a profissão do intérprete tradutor de língua de sinais. E até hoje a gente não tem intérprete na maior parte das repartições públicas, por exemplo. Nós estamos em plena pandemia e eu tenho visto nas discussões dos grupos de surdos, dos quais eu participo, as queixas da comunidade surda em relação à falta de intérprete para ir no hospital, para ir no posto de saúde, né? Então, se ele não tem uma condição de pagar por esse intérprete, e a maioria não tem, não vai conseguir ser atendido por um profissional de saúde. Por quê? Porque a maioria dos profissionais de saúde que nós temos desconhecem a língua de sinais. Então, nós precisamos brigar para que essa lei seja cumprida. Precisamos brigar também para que eles tenham condição de acessibilidade em relação ao lazer, teatro, cinema, né? Os outros ambientes sociais. Precisamos ter condições de acessibilidade em relação à televisão, que é um grande meio de comunicação, mas a maioria dos canais, abertos ou fechados, ainda não possuem legenda em língua de sinais. Às vezes tem a legenda em língua portuguesa, mas tem muito surdo que não é alfabetizado em português escrito. Ele só sabe a língua de sinais e ainda muito superficialmente, quando ele ainda não foi alfabetizado totalmente. Então ele sente muita dificuldade. E mesmo assim, imagina só, se ele estiver assistindo algo que ele precisa ficar ligado ao que está escrito, o quanto que ele perde de conhecimento em relação ao visual que está sendo passado ali, né? Uhum, exatamente. Então é diferente você assistir um filme com legenda e um filme sem legenda. Completamente diferente. Imagina para o surdo como é que é isso. Então a gente está acostumado a enxergar para o mundo com o olhar de ouvinte. Faz a experiência de enxergar para o mundo a partir dos olhos apenas, sem o ouvido. Nós somos extremamente auditivos, nós que somos ouvintes. Então a gente ignora tudo isso. Pensa aí, o que significa para o surdo ir a uma farmácia, ir ao supermercado, ir fazer feira, ir ao médico, como eu falei agora há pouco, resolver um problema no cartório, coisas que qualquer um de nós precisa fazer ao longo da vida. E a escola precisa oferecer condições para isso. Tem alguém falando aqui sobre a igreja, né? A igreja é um dos espaços, hoje, sobretudo as igrejas protestantes, as igrejas católicas estão já avançando, as protestantes começaram, a católica está avançando também nesse sentido, de oferecer espaço
de trabalho em relação à espiritualidade dentro das igrejas com presença de intérprete de língua de sinais, o que é um ganho imenso, porque até há pouco tempo isso não existia também, né? As próprias redes sociais. Oi. Acho que a pergunta dela é muito importante e a gente não pode deixar, né? Porque nosso tempo está quase terminando, você tem que dar aula. Não dá tempo de fazer nada, né? Eu não posso deixar a pergunta dela passar, porque eu acho que essa angústia que ela traz é uma angústia de muitos dos nossos colegas que estão assistindo a gente aqui nesse momento, né, de conversa. Ela pergunta pra gente quais os caminhos que a educação básica pode seguir para buscar a equidade. Porque a gente fala muito, mas esse muito que a gente fala não tem sido ainda suficiente, né, para projetar uma realidade de inclusão. Sim. Dê e todo mundo, né? Beijo pra você, Dê. Eu acho que a gente pode fazer várias coisas. Primeiro, começar a cobrar de quem a gente pode cobrar formações mais específicas para cada tipo de processo inclusivo. E do ponto de vista prático também, porque eu tenho visto formações muito teóricas e muito pouco práticas, de pensar em atividades, por exemplo, que podem ser feitas em sala, adaptações de material didático, né? Adaptações curriculares. Eu discuto muito dentro dos ambientes educacionais a diferença entre você dizer que você está incluindo um aluno e você realmente fazer uma adaptação curricular para esse aluno. Uma coisa é você matricular esse aluno, outra coisa é ele estar incluso na escola de fato, do ponto de vista educacional. Então a gente precisa fazer formações docentes que sejam mais efetivas. A gente precisa começar a fazer adaptações curriculares, por exemplo, a adaptação utilizando recursos visuais. Em todo o processo, você tem um aluno surdo, você precisa utilizar recursos visuais de todas as naturezas. Isso ajuda muito no processo de escolarização do surdo. Aprender a língua de sinais. Nós, professores, precisamos aprender a língua de sinais. E eu não estou falando isso porque eu aprendi a língua de sinais, né? Eu estou falando porque isso é uma necessidade. Não dá para eu ter um aluno surdo e não saber língua de sinais. Eu não posso só pensar que eu tenho um intérprete o tempo inteiro. Porque eu não tenho intérprete para fazer o planejamento. E para eu pensar o meu planejamento de forma adaptada, eu preciso aprender a língua de sinais. Né? Então, a oferta de cursos de Libras para os professores é fundamental no processo de inclusão de surdos. A presença do intérprete é fundamental também, porque o professor ele não pode falar língua de sinais e português ao mesmo tempo, assim como eu não posso falar português e inglês ao mesmo tempo. Eu não posso falar português e sinalizar aqui ao mesmo tempo. Isso não vai funcionar. Então, eu preciso necessariamente ter um intérprete do meu lado. Ele vai traduzir aquilo que eu falar. Mas depois, se o aluno tiver dúvida, eu preciso ter condição de tirar essa dúvida junto com o intérprete, né? Eu não preciso ficar dependente dele o tempo inteiro. A outra coisa que eu penso, dentro da sala de aula, ter esse aluno mais próximo, fazer com que ele possa ter visão daquilo que você está fazendo, não atrapalhando, por exemplo, as expressões faciais. Então, uma coisa que a gente faz muito, falar e escrever no quadro ao mesmo tempo. Isso é horrível para o surdo, porque ele perde a condição, por exemplo, se ele estiver fazendo leitura labial, que a gente ainda tem muitos surdos que fazem leitura labial, ele perde a condição de fazer a leitura labial, né? E ele também perde as expressões da sua face. E um dos elementos marcadores da língua são as expressões faciais e corporais da língua de sinais, né? Sim. Então a gente não pode perder isso. Outra coisa que eu penso que é muito importante é sempre associar aquilo que a gente tem de escrita com aquilo que a gente tem de simbologia na língua portuguesa. Isso faz muita diferença na hora do aprendizado. E também, Ellen, pensar no atendimento educacional especializado. A gente tem nas orientações do MEC, que não são cumpridas ainda na escola até hoje, os AES para surdo, em 3 modalidades. O aprendizado da Libras para o surdo, que não é alfabetizado em Libras ainda. E aí a gente está falando de escola bilíngue, né? A escola que dê condição para esse surdo aprender o português escrito e a língua de sinais. Então, eu preciso ter um AE
para aprender a Libras, uma é em língua de sinais, onde ele aprende no turno oposto aquilo que teve na sala de aula do português, em português pelo professor e com o intérprete, ele pode tirar as dúvidas. E o AE em língua portuguesa escrita, para ele aprender o português escrito. Aí eu tenho uma escola bilíngue, mas se eu tenho um surdo só na sala de aula regular, sem nenhum anteparo de adaptação curricular, sem a presença do intérprete, sem um professor que sabe fazer essa adaptação, que tem uma formação específica para adaptação desse material, eu estou fazendo de conta. Então, além disso, a gente precisa se aproximar da comunidade surda, lembrar que língua é elemento de identidade, elemento e faz parte da vida deles, da identidade deles. Não dá para a gente pensar em inclusão, seja de surdo ou de qualquer outro aluno. Estou falando do surdo aqui porque é o nosso foco hoje, né? Sem pensar na Libras como um elemento de identidade. Então, para eles, é fundamental que você aprenda a língua de sinais, porque isso significa um respeito à própria identidade surda. E ele vai poder interagir com você e não perder tantos elementos sociais como ele perde atualmente, né? Língua também é elemento de cultura, exatamente. É um elemento de cultura, tem a Daniela falando aqui, né? Exatamente. Também, né? É a forma é a forma como a gente se insere, é inserido também nessa cultura. Exatamente, exatamente. Então a gente precisa muito pensar sobre isso. Então, é deixar essas sensações de insegurança, de impotência, de incapacidade, elas vão sempre existir, independente de ser com um surdo ou outro desafio, né? A educação não é algo acabado, felizmente, por isso que a gente se contagia, né? Fica viciado nesse negócio, todo dia é uma coisa diferente. Bebe da cachaça, como diria uma amiga minha, você bebe da cachaça uma vez e fica viciado, né? Então, educação é um negócio inebriante, porque todo dia tem um desafio diferente. E essa sensação, esse frio na barriga, essa insegurança, essa impotência, eles vão sempre existir. Não tem como a gente correr disso. E a gente também sair de uma posição de saber todo, sabe? Eu acho que isso é um grande caminho que a gente pode pensar na inclusão. A gente não sabe coisa nenhuma, gente. Nós estamos aprendendo sempre. Então, essa coisa da gente a gente sair desse lugar de todo saber e de suposto saber, já é um grande passo. A gente ir compreender que a gente não sabe. E que não saber não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum não saber. A gente precisa entender que a gente tem muita coisa para aprender, sobretudo com o outro. Outra coisa que é importante, uma coisa que eu acho que é importante colocar, é que o aluno surdo, ele não é do professor só, tá? Ele é da escola. Então, isso é uma coisa importantíssima. Eu não posso chegar na escola, cadê fulaninho, aluno da professora tal? Ele pode ser aluno naquele momento, mas ele não é só dela, é da escola, assim como todos os outros. Então, se eu estou fazendo um processo de inclusão de um aluno na escola, esse é um trabalho para a escola toda. Todo mundo tem que se envolver, todo mundo tem que aprender com esse processo, né? A gente não pode simplesmente largar tudo na mão daquela professora e falar com ela, ó, se vire, o problema é seu, o aluno é seu. Não é por aí que a gente faz inclusão. Outro ponto, essa pergunta da AD é grande, viu? Outro ponto que eu acho que outra coisa que é importante, é a gente parar de fazer juízo de valor em relação a pessoa surda, em relação à ausência de capacidade dela, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, surdo, mas eu vou empregar esse menino com o quê, gente? Ele vai aprender a fazer o quê? Ele é capaz de aprender a fazer o que ele quiser, desde que ele tenha o estímulo correto, né? Então, o preconceito, gente, é algo que emperra muito o processo de inclusão. A gente precisa parar de julgar aquilo que a gente não conhece. O preconceito só existe onde o conhecimento não existe, né? Então, quanto mais a gente se aproxima, mais a gente conhece, menos preconceito a gente tem. Então, a gente precisa aprender com o outro, se aproximar do outro, não ter medo de se aproximar desse outro, né? Porque o preconceito, na verdade, eu costumo dizer que é a negação social da diversidade, né? Toda forma de preconceito é uma negação social da diversidade. Quer colocar a pessoa na caixinha, então vai ser preconceituoso.
não é verdade? Uhum. Outra coisa é parar de patologizar o ambiente escolar. Eu não preciso necessariamente de um laudo para fazer escolarização de aluno. Eu não preciso, mas cadê o laudo dele? Sem o laudo eu não vou fazer nada. Você é professor. Você não precisa de um outro especialista para te dizer qual é a sua tarefa. Pode ser que esse laudo te ajude a fazer algumas adaptações curriculares mais específicas. Mas no primeiro momento, o mais importante que você precisa enxergar é que tem um sujeito humano ali que pode aprender e que deseja aprender. Né? Uhum. E se existe esse desejo de ensinar e o desejo de aprender também seu, isso vai funcionar. Então, essa patologização do ambiente escolar é algo que me preocupa muito, sabe, Ellen e todos? Porque muitas vezes a gente fica paralisado em cima disso. E amiga, uma última coisa. Uma última coisa, rapidinho. É só dizer que a gente precisa, nós que trabalhamos com coordenação, com gestão, com formação, aprender a escutar os professores. Abrir espaços de escuta dos professores na escola. Isso também é um caminho para a inclusão. Abrir espaços para escutar as angústias, escutar as dúvidas, escutar as dificuldades, escutar os impasses, escutar aquilo que foi feito, que foi exitoso, né? Que a gente precisa compartilhar com o outro. A escola precisa ter mais espaços de escuta. E sem esses espaços de escuta, a gente não consegue fazer nada, porque nós vamos ficar isolados nas nossas caixinhas, vamos ficar com as nossas angústias. E educação não se faz sozinho, educação se faz com o outro. Sim, sim. Amiga, eu vou te dar o espaço para você começar a fechar sua fala. Caso a nossa live caia, a gente faz o compromisso de todo mundo voltar para a gente encerrar, né? O papo tá muito gostoso, o pessoal tá perguntando se a gente vai continuar conversando. Sim, a gente vai continuar conversando. Se vocês quiserem dobradinha da professora Adriana, a gente marca de novo com a professora Adriana. Mas eu vou te dar a palavra para você começar a se despedir das pessoas, para a gente encerrar, até porque você tem aula também, né? Eu também. Eu tenho uma roda de conversa daqui a pouco. Mas primeiro eu quero agradecer você, agradecer pelo convite, agradecer a todo mundo que está mandando mensagem, que eu não consigo mandar beijinho para todo mundo, então vai um beijo coletivo, obrigada pelas mensagens aí de carinho. É sempre muito bom e eu gostaria de falar algumas coisas assim, bem rápidas. Primeiro, da gente não se esquecer dessa dimensão humana, pensar que nós precisamos sempre reconhecer no outro uma possibilidade de que a gente seja melhor, né, do que a gente é. A gente pode ser melhor todos os dias, aprendendo com o outro. Nesse mundo que a gente está vivendo tão egoísta, e nesse tempo de pandemia a gente está vendo isso tão claro, né? Pessoas sofrendo preconceitos porque estão doentes. Veja só que coisa mais louca. E outros preconceitos de outras naturezas também. Então, a gente pensar um pouquinho, nós não somos nada sem o outro. E a gente só vai aprender alguma coisa se a gente tiver o outro para aprender. O processo de aprendizagem, ele não se dá sozinho, apesar dele ser singular. Ele se dá em interação com o outro e com o conhecimento. E a gente precisa se apegar a isso para se transformar, para que a gente seja seres humanos melhores, para que nós sejamos de fato mais inclusivos, né? E a outra coisa é que a educação, ela não dá garantia de nada, gente. A educação é aposta. Aposta todo dia. Aposta na gente e aposta. Então, como eu estava falando, não esquecer dessa dimensão humana, não esquecer que a educação ela é feita de nós e não de eu, né? E eu escrevi algo que eu considero como inclusão aqui. Eu quero pedir licença para você para ler. Bem pequenininho, especial aqui para vocês, né? Dessa live. Então, eu escrevi um trechinho aqui só para ficar, né, de referência. A inclusão começa em cada um de nós. Por isso, é um convite à escuta preliminar de nossas próprias indagações
certezas e medos. Não chegaremos à escola inclusiva sem antes buscarmos algumas respostas dentro de nós mesmos. Então, esse é o conceito de inclusão que eu considero mais importante. A gente entender, primeiro, quais são as nossas limitações, quais são as nossas fragilidades e aceitá-las antes de tudo. Aprender com elas, buscar ajuda, partilhá-las, porque senão a gente não vai conseguir nem se sentir incluído. E um grande nó do processo de inclusão de alunos com deficiência, de alunos surdos, principalmente, que é o caso que a gente está falando aqui especificamente, é a ausência de inclusão do professor nesse processo. Ele se sente excluído o tempo inteiro. E eu acho que isso pode ser tema de uma outra conversa, em um outro momento, mas é importante que a gente pense sobre isso, porque o professor, ele tem sofrido de um mal-estar interminável justamente porque ele não é consultado, porque ele não tem uma formação adequada, porque ele é surpreendido com a presença de alunos com deficiência em sala, ainda hoje, né? Depois de quantos anos? Desde 1998 que eu vejo isso acontecer. E a gente evoluiu muito pouco nesse sentido. No fato de a escola enxergar o professor não como não como objeto, mas como um sujeito. A gente precisa enxergar o professor como um sujeito. Exatamente, Dê. A exclusão docente é uma grande parede de bloqueio desse processo de inclusão. Emperra demais esse processo e a gente não pode fazer isso. E é isso. Eu estava falando da aposta no sujeito, né? A gente precisa apostar nesse sujeito, mas precisa apostar também em nós. Nós não podemos esquecer disso. A gente precisa apostar em nós. O processo de inclusão se dá também a partir da gente mesmo. Não adianta fazer com que a gente, por exemplo, eu posso saber Libras, eu posso conhecer muito sobre autismo, mas pode ser que eu não tenha condição psíquica de lidar com o autismo. Ainda tem essa outra dimensão, né? Que a gente pode até falar em um outro momento. E é isso. Que a gente possa construir um espaço de inclusão, sobretudo para as pessoas surdas, num mundo que de fato seja acessível. Eu fico muito triste quando eu vou, e também que eles possam ter espaços de trabalho mais valorizados. Eu fico muito triste quando eu percebo que na maior parte dos espaços sociais a gente tem surdos em trabalhos de serviço e não de protagonismo. E eu ainda sonho que isso aconteça um dia, né? Que a gente possa perceber o valor das pessoas surdas, das pessoas com deficiência, de forma mais protagonista e menos serviçal, né? E que é algo que me incomoda muito ainda na sociedade brasileira. É isso. Dri, você já abriu um monte de janelas aqui para eu poder falar, mas a gente não vai poder se delongar, né? Que são dos compromissos profissionais. Mas eu queria também falar um pouquinho desse lugar do docente que você traz, né? Um profissional que precisa ser valorizado, precisa ser investido, né? Tanto pelas instituições quanto por si mesmo. A gente precisa acreditar no nosso potencial. E a gente precisa também criar uma rede de apoio entre nós, né? Nesse momento eu vejo que nós estamos muito fragilizados, porque a inclusão ela já nos traz uma série de desafios para os quais a gente não tem resposta. Quizá teremos um dia, né? A gente está construindo nesse processo construtivo, como você falou ao longo dessa conversa. E assim, a gente não pode perder de vista que a construção ela é colaborativa, ela é conjunta, né? Não tem como, você falou, o aluno é da escola, a inclusão não é de um professor, a inclusão é da escola, a inclusão ela é social. Então a gente precisa internalizar e compreender a relevância dessa sua fala, porque é nessa rede colaborativa que a gente se apoia e a gente também constrói um aprendizado teórico, técnico, enfim, né, que vá sustentar a organização do nosso trabalho pedagógico. Hoje mesmo eu fiz uma postagem no meu feed
sobre as pessoas. Você tem algum exemplo de prática exitosa? Porque a pergunta de hoje é como promover a acessibilidade nesse momento de aula remota, né? E eu fiz esse post ainda pensando na Denise. Não sei porquê, mas só me vinha a Denise na cabeça. Como é que a gente faz acessibilidade? E aí aqui hoje a gente está conversando muito sobre o surdo, mas e o aluno que é cego, né? Como é que eu quero, de repente, pensar a criança também que tem uma deficiência cognitiva, que o concreto não está tão ali, está no visual. Como é que eu promovo a acessibilidade? Engraçado, ele estava aqui agora há pouco, não sei se ele ainda está, mas eu tenho um padre que é amigo nosso aqui, e ele tem um sobrinho que tem Down. E ele hoje me mandou uma foto do sobrinho na frente do computador, com uma atividade na mão e acompanhando uma aula remota. E ele me falando que a mãe dele disse que a cunhada dele, né, falou que ele ficou durante 40 minutos, conseguiu ficar 40 minutos na frente do computador. Imagina como que essa atividade estava interessante. Porque para uma criança com cerca de 5 anos que ele tem na frente do computador durante 40 minutos e ainda com Down, que compromete bastante essa capacidade de concentração ali, né? Durante um tempo, e ele estava falando comigo, olha, ele conseguiu ficar só 40 minutos. Eu falei, só? Ele conseguiu ficar bastante tempo. Então, a questão também é a gente pensar naquilo que a gente imagina que seja o processo e aquilo que é possível fazer, né? A gente precisa muito pensar sobre isso quando a gente, inclusive nessa acessibilidade remota. O que é possível? Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou dar uma aula de 2 horas. Mas em 2 horas ninguém vai ficar concentrado ouvindo você falar durante uma aula remota, né? Então, esses tempos eles precisam ser reduzidos. Eu preciso fazer com que haja um processo de interatividade, porque se não houver processo de interatividade, dificilmente ele vai se manter concentrado, né? Além das adaptações necessárias do ponto de vista curricular. Então, do ponto de vista do surdo, por exemplo, eu necessariamente vou ter que ter um intérprete. Porque senão não vai funcionar, né? Então, precisa ter o intérprete. No caso do cego, eu vou precisar ter um programa de tradução. O DOSVox, por exemplo, ou outro programa. Então, eu preciso ter as adaptações necessárias. Porque senão, essa criança ela não vai parar ali na frente do computador. Eu penso que o ensino remoto, ele trouxe ainda mais desafios. E agora a gente vai ter um campo aí imenso de trabalho, né? Para se debruçar em relação ao processo de inclusão. Coisa que ninguém sabe ainda como fazer. Porque nós ainda não havíamos nos parado para pensar sobre isso, porque a gente não tinha estado diante desse desafio, né? Eu acho que esse tempo de pandemia, para nós educadores, tem sido extremamente desafiador e uma possibilidade de aprendizado imensa. Não apenas em relação à inclusão, em relação a tudo, né? A todo o processo educacional. Nós nos vimos virados de cabeça para baixo, tendo que nos reinventar todos os dias para conseguir ter a atenção dos nossos alunos, conseguir fazer com que a aprendizagem de fato fosse efetiva e não faz de conta, né? Que a gente pudesse manter um processo de interação. E além disso, ainda pensar naqueles alunos que não têm acesso à internet, não conhecem a tecnologia, ou seja, já estão excluídos aí, né? Estão em lugares onde não existe computador. Enfim, tem uma série de outros problemas que são sociais e que estão dentro do nosso processo aqui de inclusão, excluindo esses sujeitos. E muitas vezes excluindo a nós mesmos. Então fica a dica, ou o convite, né? Eu escrevi aqui para Deboa dica e ficou dica na minha cabeça. Fica o convite para que a gente possa formar uma grande rede colaborativa de troca de experiências e de aprendizagem. Porque nós estamos nesse momento de construção, de pensar um novo, ainda não pensado, ainda não idealizado, diante de um cenário que há anos já é frágil. E aí eu queria colocar mais um ponto, né? Tem uma mãe colocando aqui, como é que o filho dela vai aprender? A gente ainda tem que lembrar dessas famílias, que agora são os educadores, e que muitas vezes não são educadores profissionalmente falando. Isso também é acessibilidade. Como é que a gente instrumentaliza, oportuniza a aprendizagem via família? Esse é um outro grande desafio que a gente também tem que pensar, especialmente se a gente fala da deficiência, né?
interessante que para o surdo isso é tão complexo, sabe? Porque a maior parte das famílias de surdos que eu conheço são surdos cujas famílias ou são ouvintes e que não são alfabetizadas, né? Não tiveram acesso à escolarização formal, ou são pessoas que não têm ainda, são alfabetizadas em língua portuguesa, mas não têm acesso a Libras. E aí criam sinais de comunicação, mas não tem uma estrutura linguística. Isso atrapalha totalmente o processo de desenvolvimento escolar dessa criança. Então, numa condição como essa que nós estamos vivendo, essas famílias não têm nenhuma condição de ajudar esse sujeito em casa. E ele vai depender unicamente daquilo que a gente ofertar via remota, né? Não tem o pai e a mãe para ajudar ali. Então, no caso de quem está aqui na live, por exemplo, nós somos privilegiados, porque a gente está tendo acesso a uma rede, a gente sabe se comunicar com a nossa língua, né? A gente sabe interagir com os nossos filhos, enfim. No nosso caso, não. E aí tem uma pessoa falando assim, falando mímica, sim, só mímica, né? Porque a língua mesmo, mas veja só, da mímica até a língua tem um caminho hiato imenso, né? Imenso, um fosso gigantesco, um despenhadeiro. Então a gente precisa muito pensar nessas questões a partir de agora. Acho que é um desafio que vai quebrar a cabeça da gente aí durante um longo tempo ainda. E também pensar que nesse tempo de pandemia, uma coisa que eu gostaria de falar muito, né? Pensar que a comunicação do surdo também está prejudicada, sobretudo por conta das máscaras. No momento em que a gente coloca a máscara, o surdo que faz leitura labial, ele não consegue mais fazer leitura labial. E a máscara, eu até esqueci de colocar uma aqui, eu ia colocar só para vocês sentirem a diferença. A máscara, ela faz com que a gente perca muito da expressão facial na hora da hora da comunicação com língua de sinais. Então, eles estão brigando muito com isso. E já existem alguns modelos de máscaras que deixam essa parte aqui da boca transparente, né? Com plástico, um plástico específico transparente, para que não atrapalhe tanto a comunicação, né? Principalmente aquelas pessoas que convivem mais com a comunidade surda. Mas eu posso dizer para vocês que eles têm se adaptado bem, viu? Eles têm procurado estudar, eles têm procurado fazer lives com pessoas do país inteiro. Todo dia tem lives sobre vários assuntos diferentes. Eles criaram páginas na internet. Depois eu posso até mandar para você algumas indicações para que você possa compartilhar com o grupo de professores, com seus seguidores, né? Para que vocês sigam essas comunidades, que a gente aprende muito com eles todo dia. Sim. Então, eu acho que a gente sai hoje desse bate-papo com uma série de questões para que a gente possa pensar, uma série de pontos para que a gente possa compartilhar experiências, né? E sair um pouco desse lugar de pensamento e de prática de que a inclusão cabe a alguns. A inclusão, na verdade, como você falou, cabe a todos nós. Se não enquanto profissionais, enquanto cidadãos, né? Então, eu quero agradecer muito, Adriana, por essas contribuições tão significativas. Acho que a devolutiva, a interação das pessoas aqui no chat já mostram o quão rica foi a sua fala, né? Uma fala que deixa a gente mesmo com vontade de quero mais, então depois a gente conversa para a gente ver se a gente marca outro momento para a gente continuar essa fala. Mas eu quero dizer também que esse é um módulo, é um processo, né? Ele veio como muito resultado da minha experiência profissional e de mudanças de lugares, enfim. Então, toda sexta-feira eu estou conversando com as pessoas. Nesse momento eu estou falando muito sobre deficiência, acessibilidade. Então, a agenda de junho, de sexta está fechadinha. Semana que vem a gente vai falar um pouco da inclusão, desses pressupostos, né? Na outra sexta, eu convidei uma pessoa que tem deficiência para falar da sua experiência, falar da importância dos processos de escolarização e de inclusão para o seu desenvolvimento. Que ótimo. E na última semana do mês, uma colega de trabalho que vem falar sobre o capacitismo, que você falou tanto hoje aqui, né? Dessa percepção de que o deficiente não é capaz, o que é completamente equivocado. Mas, além disso, tem aí, já estou conversando com a Dê para a gente falar
dessas aulas remotas, os desafios que o educador tem a questão das adaptações que a gente vai trazer, mas essa é uma discussão tão ampla que a gente não consegue resumir em pouco tempo, né? Então fica o convite para que as pessoas possam ir acompanhando a gente nesse bate-papo. Eu sempre estou convidando pessoas em quem eu confio, né? Para conversar sobre esses temas de uma perspectiva muito séria, muito comprometida, profissional, porque aqui não cabe a gente falar de achismos, né? A gente precisa sempre discutir isso com muita propriedade, com muita responsabilidade, porque no final das contas a gente está falando de vidas, né? E é isso que a gente precisa entender, que quem está na educação trabalha com vidas. Fica aí também o convite, teve 2 lives muito maravilhosas, você falou aí da patologização dos processos de aprendizagem e desenvolvimento. Algumas semanas eu fiz uma live com o professor Rubens, ele é psicólogo do Ministério da Saúde e desenvolve um trabalho grande aqui em Brasília sobre isso. A live está salva no meu IGVT, para quem quiser assistir. E hoje à tarde também eu estive com o professor Charan e a gente falou muito sobre as contribuições da família e da escola a partir da perspectiva histórico-cultural. Ele estava aqui na live com a gente, eu não sei se deu tempo de ele voltar, mas foi também uma discussão muito rica que trouxe assim muitos pontos de provocação, que vale a pena também quem tiver interesse e disponibilidade dar uma conferida na fala do professor Charan, que foi realmente fantástica, né? É o último vídeo do meu IGVT antes do Dadri. Eu espero que tenha salvo, porque eu fiz rapidinho para a gente voltar. Então, Dri, muito obrigada novamente. Depois eu vou conversar com você para ver se a gente retoma essa conversa. Certo. Reforço o pedido de desculpas para a comunidade surda, mas a gente está aprendendo a usar as tecnologias. Eu ainda não consegui aprender mesmo a usar a tecnologia que me traz a acessibilidade dos intérpretes, né, para que eles possam fazer a interpretação simultânea, ou mesmo a janela ali de... Me fugiu a palavra, me ajuda. A janela de tradução? Que traz a legenda. Da legenda? A legenda. Que traz a legenda, né? Mas já é um investimento que eu estou fazendo, estou estudando. Muito em breve a gente vai dar conta de promover essa acessibilidade, porque essa é a nossa discussão, é um compromisso, né? O interesse aqui não é ter seguidor, não é nada disso. O interesse é que a gente possa realmente promover conversas e partilhas de experiência com as pessoas que igualmente querem conversar sobre isso e se comprometer com essa causa. Então, passo a palavra para você se despedir das pessoas. Gente, eu tô aqui emocionada. Obrigada, Ellen, pelo convite. É muito bom estar perto de vocês, nem que seja um pouquinho, que eu morro de saudade de vocês, morro de saudade de Brasília, dos meus amigos que eu fiz aí, dos meus colegas de trabalho, alunos, ex-alunos, parceiros, né, de jornada de vida. Ver aqui também gente de Salvador, daqui da região toda, né? É muito, muito feliz de ver vocês todos. Gostei demais de estar aqui. Quero, se possível, voltar depois para falar de outras coisas também, né? Não apenas relacionada à inclusão propriamente, mas dentro desse campo aí da formação de professores. Acho interessante a gente sempre conversar, porque a gente tem sempre coisas para aprender. Quando eu falo da escuta, é justamente essa rede de colaboração que você falou aí, que a gente precisa estabelecer, e isso não precisa ficar dentro da nossa escola, né? Pode ser interestadual, pode ser nacional, a gente pode, né, com a rede agora, a gente pode ampliar essa rede aí de comunicação o tempo inteiro e pensar que sem o outro a gente não vai conseguir fazer muita coisa, né? A gente precisa sempre do outro para isso. Então, pedir desculpa, né, aos amigos surdos, porque não tem legenda, mas na próxima a gente vai colocar a legenda e vai ficar bem melhor, porque a gente também está aprendendo, né, como você disse. E queria fazer uma indicação, assim, é uma merchan pessoal, é um horror, né? Mas é porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui. Há um tempo atrás, eu escrevi um capítulo para um livro de um grupo de pesquisa aí da Universidade de Brasília, onde eu fiz o mestrado e o doutorado.
que se chama Entre a Normalidade e a Patologia, o Mal-Estar Docente na Escola Inclusiva. Tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui hoje. Eu quero mostrar o livrinho aqui, ó. Depois eu mando a indicação para vocês. É da editora CRV, você tem. Pois é, você tem. Então, recomenda aí para o povo, porque eu acho que esse capítulo ele ajuda a aprofundar um pouco aquilo que a gente introduziu hoje nessa live aqui, né? Que a gente já está com o tempo bem estourado já. Beijo no coração de cada um. Brigadão. Fiquem com Deus. É isso. Obrigada, Adri, novamente. Obrigada a cada um de vocês que esteve aqui hoje com a gente nessa roda de conversa. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Sexta-feira que vem tem mais. E aí fiquem todos muito à vontade para virem participar com a gente dessa grande rede de troca de conhecimentos. Dri, a gente se fala para marcar a próxima. Beijo. Beijo, Karina. Beijo. Tchau, tchau. Saudade. Tchau, tchau.